A paz do Senhor, querido professor, pastor William falando, hoje aqui para falarmos da lição 10, lição dos adultos, lição número 10, que traz por título O Senhor Jesus cura hoje. Será que Jesus cura hoje? É isso que nós vamos aprender hoje sobre essa lição. Amém, queridos? Vamos para o texto áureo, diz o seguinte: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos número 103, verso 3. Verdade prática. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Isso é uma grande verdade, né? A obra redentora de Jesus nos possibilita hoje a cura. Glória a Deus por isso. Queridos, leitura bíblica em classe, você vai fazer com os seus alunos lá, que são duas leituras. Isaías 53, do 4 ao 6, e Mateus 8, 16 e versículo 17, que diz assim, ó. Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Outro texto, Mateus 8, 16, e chegando à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém, querido? Faça essa leitura bíblica com teus alunos, então, nesse domingo pela manhã, e Deus vai te ajudar a dar essa lição, querido professor. O objetivo geral é esclarecer que a cura divina acontece hoje. Objetivos específicos, então, abaixo. Primeiro tópico, conceituar a cura divina na Bíblia. Segundo, pontuar a cura divina como parte da salvação. E terceiro, refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Pois bem, vamos ao primeiro tópico, que diz o seguinte. Deixa eu olhar para essa câmera aqui, ó. A cura divina na Bíblia. Então, nós vamos aprender sobre a cura divina na Bíblia nesse tópico. Primeiro ponto, a saúde pública no Antigo Testamento. Então, queridos, aqui nesse primeiro tópico vai falar, né, que a saúde era uma promessa de Deus, né, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Isso mesmo, Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. E qual era? Está aqui, ó, Êxodo 15, 26, que diz o seguinte: nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Mas qual era a condição para que isso acontecesse? Obediência. O povo tinha que andar em obediência ao Senhor para que então eles fossem livres de tantas pestes que houve naquele tempo. Olha o que continua o autor dizendo aqui. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. Está aqui algumas referências, Deuteronômio 6, 4, 9, 30 e 20. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos. Veja, olha que frase feliz, olha que frase interessante. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. Aqui a gente já tira uma grande aplicação, né? Embora que Deus deixou a medicina para isso, né? Depois nós vamos ler alguns textos aqui que o Lucas, por exemplo, o Lucas era médico, né? Então ele curava pessoas também pela medicina. Mas veja que essa lição traz hoje uma ideia para nós de que nós devemos buscar recurso em Deus também. Nós devemos fazer uma oração pedindo a cura, pedindo o milagre, né? E em contrapartida, quando não obtemos essa cura por algum motivo muito claro e específico, às vezes para Deus, que embora às vezes nós não entendemos, então vamos buscar recurso na medicina.
porque as doenças também, nós vamos aprender aqui que tem doenças que são frutos de pecado, tem, mas tem doenças que são, como é que eu posso dizer, faz parte da vida de quem está vivo. Eu sempre costumo dizer que aquele que passa por uma enfermidade, aquele que passa por está em busca de um milagre, né, de uma cura física, mental, né, psicológica, ele só passa por isso porque ele é um indivíduo que está vivo, né, ele está sujeito, nós estamos sujeitos a essas questões. Por quê? Por exemplo, por causa do pecado, né, o pecado ele corrompeu tudo, né, então hoje se nós temos enfermidades também é por conta do pecado, amém, queridos? Olha o que mais diz aqui, ó. No segundo ponto, então, a prevenção, deixa eu olhar aqui, ó, prevenção de doenças é bíblica. Veja, a prevenção de doenças é bíblica. Veja que nós vamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver Deus prevenindo o povo sobre algumas alimentações, como carne de porco, algumas dietas que eles tinham que cuidar justamente porque Deus queria preservar a saúde deles também. Olha o que diz aqui, ó, alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos, né, que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Veja, o objetivo principal era a saúde daquele povo, né? Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual, né? Jeremias também 8:22 fala isso. A religião, nesse caso, se constitui num veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para salvação ou santificação. Aí aqui algumas referências que você pode ler lá com o teu professor, ou melhor, você, professor, lê com os teus alunos. Então está ali Mateus 15, Romanos 14, 1 Timóteo 4, 3 e 5. Veja, queridos, esse cuidado, num primeiro plano, né, era para justamente preservar a saúde do povo, né? Quando Deus vai pedir para ele se abster de algumas comidas, era para preservar a saúde daquele povo, né? E aí alguns gostam de espiritualizar também a situação, tal, mas veja que no primeiro plano era esse cuidado que Deus tinha justamente para preservar o povo. Então, é aquilo que eu sempre costumo dizer, está tudo na Bíblia, né? Até a dieta está na Bíblia, né? Às vezes a gente, lógico que é bom você que tem condições e está precisando se reeducar na sua alimentação, às vezes busca um nutricionista, uma nutricionista, mas veja que tem uma dieta bem interessante, né? Que o pão ali era sem fermento, então era um pão que fazia bem, né? Não é os pães de hoje que fazem, a maioria, né, tem farinha de trigo branca, que já diz os nutricionistas que faz mal a farinha branca, né? Mas veja que era um pão sem fermento. Veja que era um pão, me parece que era um pão saudável, né? E o que era a dieta deles também? Peixe, né? Então você vai para a Bíblia, você vai achar uma baita de uma dieta, né? Pão, peixe, né? Então veja que essa alimentação tem esse sentido de cuidar da população. E dito isso, nós vamos então para o terceiro ponto que diz o seguinte, ó, o Novo Testamento, as curas de Jesus. Vamos ver então sobre as curas de Jesus no Novo Testamento? Olha o que o autor traz aqui para nós. Israel dependia mais de Deus e sua garantia da saúde estava na obediência. Veja, olha que interessante. A sua garantia de saúde estava na obediência. Era isso que garantia Israel de ter sucesso nas suas curas, né? Eles tinham que obedecer ao que eu falei no início. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo, né? Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, oprimidos e todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. Está lá em Mateus 9, né? 36, Marcos 6, 34. A compaixão era a principal motivação. Veja, a compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, né? E isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo nos dias de hoje. Veja que, então, Jesus curava por quê? Porque ele tinha compaixão das pessoas, né? Jesus, então, ele vem para curar os enfermos, ele vem para também sarar suas feridas, tanto espiritualmente falando. Então Jesus veio para dar salvação, depois nós já vamos entrar aqui no tópico da salvação, mas também Jesus veio trazer, junto com a salvação, Jesus veio trazer a cura, então,
para as doenças. E não é à toa que você vai ler os evangelhos sinóticos e você vai ver muita cura da parte de Deus. Você vai ver Jesus curando leprosos, paralíticos, cegos. Você vai ver a cura do cego Bartimeu, você vai ver a cura daquela mulher do fluxo de sangue, você vai ver Jesus ressuscitando, diga-se de passagem, pessoas mortas, como a filha de Jairo, como o próprio Lázaro, né? Veja que a enfermidade ali colocou eles, levou eles para um caixão, levou para a morte, mas mesmo assim Jesus foi lá e resgatou, né? Então, Jesus também veio para curar. E essa cura vale para hoje? Vale. Hoje nós oramos com fé, pedimos para Deus e invocamos a cura, né? Pedimos para que Deus nos cure. E aí eu sempre digo, ele pode curar, como ele pode não curar. Quem manda é ele. Quem sou eu para questionar a Deus, né? Eu oro, né? Eu tendo fé ou não, eu sempre digo assim que a gente tem que ter fé para acreditar no milagre. Mas às vezes eu não tenho fé, porque às vezes eu já acostumei com a doença. E a gente às vezes acaba não até desacreditando. E às vezes da noite para o dia Deus nos cura. E eu vou contar um testemunho aqui pessoal meu. Eu sofro de refluxo. Eu tenho gastrite crônica já faz mais de 10 anos. E veja que tu acha que eu não oro pedindo a cura? Com certeza. Antes de eu fazer uma endoscopia, antes de eu fazer um tratamento médico, eu sempre oro para que Deus venha me curar. Mas até hoje eu tenho que lidar com essa doença. Mas isso não desmerece, isso não faz eu não crer no meu Jesus, muito pelo contrário. Aí eu falo, né? Eu olho para Paulo fazendo aquela oração para Deus tirar aquele espinho na carne, que alguns sugerem que é uma enfermidade também, e eu vejo Deus olhando para Paulo e dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, Paulo, tu vai continuar com esse espinho na carne, mas eu vou continuar contigo, vou continuar te ajudando em outras áreas da tua vida também. Então é isso, querido. Então hoje Jesus cura por compaixão de nós. E quando ele não cura, não é que ele não tem compaixão, é como eu já disse, ele se utiliza às vezes das doenças também para mudar o nosso caráter, para mudar nosso temperamento, para mudar certas coisas em nós, para nos fazermos mais humildes. Então tem doenças que vêm também para tratarmos nós espiritualmente também, né? Diga-se de passagem isso. E a gente vê muitos movimentos aí hoje, muitas denominações, muitas igrejas aí no Brasil, né, que a propaganda maior é cura, né? Venha porque Deus vai te curar. Vê a gente às vezes aí ter cartaz, né? E Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar. Mas eu sempre digo assim, irmãos, tem gente que tem que cuidar com essa questão, porque tem gente tão preocupada só com a cura, tem gente correndo atrás só atrás do milagre. Quando ele é curado, quando Jesus faz milagre, ele esquece de Jesus, né? Um exemplo disso são aqueles 10 leprosos, né? A Bíblia fala que 10 foram curados. Quantos voltaram a agradecer a Deus? Quantos foram gratos a Deus? Isso mesmo, apenas um voltou. E Jesus ainda perguntou: não foram 10 os curados? Né? Por que só tem um? Por que só um voltou? Não teve quem glorificasse a Deus? E o texto ainda diz que aquele era samaritano, ou seja, o samaritano não se dava com os judeus. Na verdade, o que se esperava é que aquele samaritano não voltasse, mas justamente voltou o samaritano. Então, está aí um grande exemplo de pessoas que buscam só o milagre, só a cura e não querem de fato servir a Jesus. Então, aconselho os teus alunos lá, querido professor, para enfatizar isso, que nós não devemos buscar só a cura, mas sim o dono da cura sobretudo. Amém, queridos? Dito isso, nós vamos para o nosso segundo tópico, que diz o seguinte: a cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia, então, anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento que mostram com clareza que a salvação e cura divina caminham juntas. Veja, salvação e cura caminham juntas, né? Aí nós vamos para o primeiro ponto, que fala sobre salvação. É um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação de condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e restituição do ser humano à comunhão com Deus, né? Está lá em 2 Coríntios 5,19, Hebreus 2,15. Deus propôs a salvação para todas as pessoas, né? Todas. Deus não veio para salvar um grupinho de pessoas, irmãos, como alguns acreditam por aí. Não, já tem aí um grupo escolhido aí, já tem um grupo aí que já foi selecionado já desde a eternidade. Não. Deus sabe de antemão quem vai se salvar e quem não sabe.
Deus sabe de antemão quem vai se salvar e quem não vai. Mas Deus quer que todos se salvem. Isso é o que a Bíblia diz, né? Deus quer que todos os seres humanos, todo pecador se salve. Amém, queridos? Então, veja que isso é uma promessa para todos. Agora, lógico, só serão salvos, como diz a Bíblia, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que de fato acreditar na promessa da salvação, que Jesus de fato morreu na cruz do Calvário para perdão do nosso pecado. Esses que crerem, obviamente, serão salvos, e obviamente que andarem, esses que crerem vão ter que gerar, como diz lá em Mateus, obras dignas de arrependimento, né? Inclusive Jesus falou, né, aos discípulos que se a obra deles não excedesse, a obra de justiça deles não excedesse a dos fariseus, eles não entrariam no reino dos céus, né? Então nossa obra tem que ser uma obra digna de alguém que é salvo, diga-se de passagem. Amém, queridos? Então, Deus propôs a salvação para todas as pessoas, e as condições para isso é a fé em Jesus através do arrependimento dos pecados, diz aqui o autor, né? E aí aqui está mais uma referência de Atos 3,15. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos. Mais uma vez o autor reitera isso aqui. Para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus Cristo. Então, há quem possa estar com dúvida, tá, mas como é que eu faço para seguir Jesus? Como é que eu faço para mim, então, crer em Jesus? Crer que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz para perdão dos teus pecados e dos meus pecados. E uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados, então andamos em retidão, seguindo Jesus e crendo na sua palavra. Simples assim, né? Eu sempre digo, irmãos, o ato de você se reconciliar ou se decidir por Jesus é crer que Ele é quem Ele diz que é, Filho de Deus, o próprio Deus, né? E então, a partir dali, começa o processo da regeneração na vida desse novo converso, né? E aí então começa esse processo da conversão, né? Amém, queridos? Vamos para o segundo ponto, que fala sobre a cura divina. Vejam, segundo ponto, cura divina. Vamos entender o que fala então a declaração de fé? Olha o que diz a declaração de fé aqui da Assembleia de Deus. Diz que um ato, tá aqui, a declaração de fé da Assembleia de Deus define a cura divina como um ato da soberania de Deus. Graça e misericórdia divina. O que é graça, irmãos? Favor imerecido. Então, quando alguém é curado hoje, o que isso quer dizer para nós? Favor imerecido. Você foi curado? Foi graça de Deus. Você não foi curado? É graça de Deus também. Como diz a Bíblia, em tudo dai graças. Isso aí. Então, se nós somos curados hoje, é mero favor de Deus. Não é mérito nosso, irmãos. Preciso ressaltar isso aqui, professor. Enfatize isso. Não existe meritocracia nessa área, querido. Se nós somos curados, se nós somos abençoados, todo o favor que vem de Deus para nós não é meritocracia, porque de fato não merecemos. É favor imerecido. Chama-se graça de Deus. Olha o que mais que diz aqui, ó. Então essa graça vem através do Espírito Santo, restaura física e emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo, né? Olha aqui, ó, o autor é bem feliz em colocar também uma restauração física e emocional. Quantos que nos dias de hoje estão depressivos, estão enfrentando uma doença chamada, que é a doença, o mal do século, que é a depressão, né? E dentro da depressão nós temos várias áreas, como a ansiedade. Quantas pessoas são ansiosas, né? Eu mesmo tenho um pouco de ansiedade, né? Quem convive de perto comigo sabe que eu sou bem 220, elétrico, ansioso, mas é uma coisa que tem a ver com o meu temperamento também, mas essa ansiedade ao ponto de não dormir, preocupado com questões da vida, né? Essa ansiedade pelo futuro, né? Como Jesus falou, né? Que nós temos que se preocupar com o dia de hoje. Dias atrás eu falava para alguém, falava lá na nossa congregação, né? Que nós temos que viver o dia de hoje, basta cada dia o seu mal, como Jesus disse lá em Mateus 6, né? Então nós precisamos entender isso, que também existe cura emocional. Deus cura depressão nos dias de hoje. Enfatize isso, querido professor. Deus pode curar você que me ouve também, que você, quem sabe, está enfrentando uma ansiedade, está enfrentando uma depressão. Deus pode te curar. Ore, busque, peça cura, que Deus pode sim te curar. Amém, queridos? Então, essa cura também, essa restauração também
é emocional, como diz o autor aqui. Continuando, é tendência nossa procurar logo os médicos, né, em caso de doença. Isso não é errado, veja, não é errado a gente procurar um médico. Mas olha o que diz aqui, ó, Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médico. O próprio Jesus falou, né, que os doentes precisam de médico. Está lá em Mateus 9:12, Marcos 2:17, Lucas 4:23. Veja, Lucas era médico, está aqui, ó, Lucas era médico, né, então Lucas curava pessoas através da medicina, né? Que mais que diz aqui, ó? Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina, mas convém salientar que temos um recurso divino. Veja, não temos só a medicina, temos um recurso divino também. Seguro para as curas das enfermidades, a administração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos, né? Está lá em Marcos 6 e Tiago 5:14. Veja que lá em Tiago diz, né, que se houvesse alguém enfermo, era para chamar os presbíteros, né, para que os presbíteros ungissem com óleo essa pessoa que estava enferma, né? Então veja que hoje nós ministramos isso nas nossas igrejas, a ministração com óleo justamente para a cura do enfermo. Então, nós temos esse recurso a nosso favor, não só a medicina, mas também a cura divina. Eu lembrei agora de um outro testemunho. Eu lembro que um dia minha esposa estava em casa reclamando de muita dor de cabeça insuportável. E eu lembro que ali, deitado na cama mesmo, eu coloquei a mão sobre a cabeça dela e orei com fé e falei, Deus, cura essa dor de cabeça da minha esposa, para que a gente não precise ir no médico, né? Cura, é uma dor muito insuportável. E graças a Deus, poucos minutos depois, ela disse que a dor tinha passado. Mas veja, qual que é o nosso primeiro hábito com dor de cabeça? Toma lá o paracetamol, toma lá o remedinho, né? Às vezes a gente orando também poderíamos ter um testemunho para contar sobre cura divina, mas a gente está tão viciado às vezes, tão nesse hábito de já ficar qualquer coisinha, recorrer ao remédio, que a gente acaba às vezes até esquecendo de orar a Deus e pedindo para que Deus repreenda aquela enfermidade, né? Então fica aí já um incentivo a você também orar pelas suas dores, né? Dito isso, nós vamos para o terceiro ponto, que fala sobre salvação e cura. Vamos aprender aqui o que fala sobre salvação e cura. A obra de Jesus é completa, a expiação do Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Também alcança, né? Porque, volta a dizer, Deus pode curar, como Ele pode não curar, quem manda é Ele, Deus sabe de todas as coisas, né? Veja, desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas, a cura espiritual geralmente precede a cura física. Isso aqui é importante, irmão. A cura espiritual geralmente precede a cura física. É verdade, irmãos. Muitos crentes hoje vêm, aliás, muitos desviados ou pessoas que nunca confessaram Jesus, estão com a vida destruída, mas veja que muitas delas, quando vêm buscar recurso em Deus, quando se voltam para Deus, são primeiras, a maioria delas é curada primeiro espiritualmente. A pessoa sai do estado ou do estágio de alguém que estava caminhando para o inferno e passa para o estágio de alguém agora que está caminhando para o céu. Exemplo disso é Zaqueu. Zaqueu estava pecando, Zaqueu estava no pecado. Zaqueu, o texto sugere que ele roubava ali, né, as pessoas que ele cobrava impostos, e quando Jesus para debaixo daquela árvore, Deus fala para ele, desce porque eu vou na tua casa. E depois, quando Jesus chega lá, o texto termina dizendo o quê? E hoje houve salvação nesta casa. Não vai dizer que Zaqueu foi curado de nada, mas vai dizer que ele foi salvo. Então, geralmente, o processo da salvação acontece em primeiro plano, ou seja, a cura divina acontece em primeiro lugar. E consequência disso, às vezes, é a cura física também. Amém, queridos? Então, Deus perdoa e Ele cura também. Dito isso, eu já vou avançar por 4 pontos que diz o seguinte. Lá em Isaías 53, 3, 4 diz o seguinte. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra. Veja, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Isaías 53, 4, texto clássico, né? Ao ministério de cura do Senhor Jesus, o verbo sarar, pelas suas pisaduras, fomos sarados, indica a cura física.
Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Jesus, de fato, curou muita gente e isso se cumpriu no ministério de Jesus, né? E diz mais, essa cura também é espiritual e isso diz respeito à salvação, como acabei de falar. Levando ele mesmo em seus corpos os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados, ou fostes sarado. Veja que Deus levou nossas enfermidades, mas ali também essa enfermidade é espiritual, ou seja, está falando também do pecado, né? Deus levou sobre ele nossos pecados e também levou através de Jesus Cristo, como aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus, que passaram, foram curados por Jesus, como eu já citei alguns casos aqui, eles experimentaram essa cura da parte de Deus, né? Veja que Jesus cura nos dias de hoje, cura, mas você também vai para a Bíblia e você não vê que Jesus curou a todos. Você não vai ler, Jesus curou todos os enfermos que havia na Palestina, Jesus curou todos os enfermos da Judéia, Jesus curou todos os enfermos de Samaria. Não, você não vai ler isso. Você vai ver que por onde Jesus passava, ele ia curando, mas Jesus não curou todos os enfermos. Por quê? Porque isso dá um sinal para nós que, de fato, nem todos serão curados hoje por motivos que às vezes eu e você não sabemos, que isso chama-se soberania divina. É isso mesmo, soberania. Deus, se ele quer curar, ele cura, se ele não quiser, ele não cura. Por quê? Porque ele tem razões para isso e às vezes nem cabe a nós entender, porque quem é que consegue discernir a mente de Deus, né? Então, veja que há curas que realmente não vão acontecer hoje. Por quê? Porque Deus quer ser glorificado. Eu lembrei aqui também do diálogo de Jesus com Marta, né? Ou melhor, quando Jesus responde ao pedido de Marta e Maria, o que ele falou? Essa enfermidade não é para morte, mas é para a glória de Deus. Há enfermidades hoje, irmãos, que é para a glória de Deus. É difícil aceitar isso, mas é a mais pura verdade. Amém, queridos? Dito isso, nós vamos para o último tópico, que é o último tópico terceiro, que diz assim, ó, a cura divina e os desafios atuais. E como primeiro ponto traz aqui as doenças. Vamos lá? Olha o que diz aqui, ó. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Veja, as enfermidades hoje é a maior causa de sofrimento. Porque, irmãos, é aquela máxima, quando nós temos saúde, nós temos condições de correr atrás da máquina, né? Tendo saúde, a gente pode se movimentar, pode sair, pode ir, pode vir. Agora, enfermo, doente, o ser humano não é nada, né? E a gente percebe isso agora, estamos vivendo esse momento de crise sanitária, né? Estamos enfrentando uma pandemia há mais de um ano e olha que se descobriu aqueles que se achavam imortais, né? Aqueles que achavam que eram super homens ou super mulheres, alguns estão experimentando na pele que não é bem assim, né? Esse corpo aqui é matéria e uma hora esse corpo aqui sente e ele padece também, né? Então, veja que as enfermidades hoje, de fato, é uma das causas que mais assola a humanidade hoje, né? Continuando, diz o seguinte, elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades, né? Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Olha que interessante. Existe enfermidade hoje? Sim. Existe pecado hoje? Sim. Mas nem todos estão ligados a pecado, né? Não no pecado original de Adão e Eva, né? Nesse sentido, sim, né? A enfermidade hoje, ela está ligada à corrupção, ela está ligada àquele pecado lá na origem lá de Adão e Eva. Mas pessoas hoje que às vezes não estão em práticas pecaminosas, mas estão enfrentando uma doença, né? Que eu acredito que é o meu caso. Graças a Deus, eu não estou em nenhuma prática de pecado, mas estou enfrentando esse refluxo, essa gastrite há mais de 10 anos, né? Mas eu sei a causa, né? No meu caso, eu sei. É estresse, eu tive uma vida muito estressante, trabalhei com questões que eram muito estressantes, né? E também sempre me alimentei muito mal, era aquela pessoa que engolia a comida, né? Fica aí a dica, você que engole a comida, cuidado. Então eu sempre engoli a comida e eu também, né?
tenho um passado, eu não tive o privilégio de permanecer na casa do Senhor desde pequenininho até nos dias de hoje, então tive um período, uma experiência ruim fora da igreja, e aonde eu me envolvi com álcool, com cigarro, etc. Então eu acabei com a minha saúde. Eu sei que o culpado da minha saúde está assim hoje sou eu, né? E como diz, né, uma hora a conta chega, e no meu caso chegou. Mas veja que não tem pessoas, né, que estão, às vezes, numa prática de pecado, mas desenvolve uma doença, né? Às vezes, como eu já toquei aqui num ponto, má alimentação. Às vezes a pessoa tem um hábito ruim de alimentação e acaba ficando doente, né? Então, veja que, não vou nem entrar aqui no pecado da glutonaria, mas veja que tem pessoas, às vezes, que podem estar enfrentando uma doença que não necessariamente estão em pecados, né? Então, porque tem aí uma teologia que diz que você está enfermo, você está passando dificuldade, é o demônio que está aí na tua vida, você está em pecado, e generaliza dessa forma. Nós não cremos assim, né? Nós cremos de fato, até porque os discípulos um dia perguntaram para Jesus, né? Não me lembro agora a referência, mas está nos evangelhos, perguntaram por uma criança que, se eu não me engano, nasceu cega, deficiente, e eles perguntaram, Senhor, quem pecou? Aí Jesus olhou. Aí eles perguntaram, o pai, a mãe ou a criança pecou? Jesus falou, nenhum deles pecaram. Isso aí é para a glória de Deus, isso é a soberania divina. Então, queridos, tem doenças que é apenas soberania divina, que não são frutos de pecado. E se tem que não são fruto do pecado, também, obviamente, que tem doenças que são frutos do pecado. E nós vamos citar um exemplo aqui, ó, João 5,14, né? Jesus, no final da cura, ele diz assim, ó, não volte a pecar para que algo pior te aconteça. Aqui nós temos um exemplo, João 5,14, que sugere que aquela pessoa estava passando aquilo porque era obra de pecado. E Jesus fala, não volte a pecar para que algo pior te aconteça. Então, existe hoje também, se existe doenças que não é fruto de pecado, nós temos doenças também que são fruto, sim, de pecado. Até porque a Bíblia diz que o salário do pecado, o que é? É a morte. Então, e às vezes essa morte ela acontece sempre no primeiro plano, que é o plano espiritual. A gente morre, a pessoa que está numa prática de pecado, ela morre espiritualmente. Depois isso acontece no corpo físico, a pessoa pode vir a morrer, inclusive fisicamente. E por último, a terceira morte, que seria a morte eterna, que seria a pior delas, que é passar a eternidade longe de Deus, né? Amém, queridos? Dito isso, nós vamos para o segundo ponto, que diz o seguinte: as enfermidades entre os crentes. Opa, crente enfermo? Como assim? Eu sou um servo de Deus, eu não posso ficar doente. Eu sou um fiel obreiro, eu sou uma irmã fiel, segundo oração. Como assim? As enfermidades entre os crentes? É isso, meu irmão. Crente, como já falamos, até se torna meio que redundante, né? Mas a gente precisa falar, crente passa por dificuldade. O que Jesus falou sobre isso? Para quem que Jesus falou? Para os discípulos. Cabe para nós que Jesus falou, no mundo tereis aflições, isso mesmo. E aflições engloba todo tipo de aflição, inclusive as enfermidades. Olha o que diz o autor sobre isso. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Veja, grandes homens de Deus não conseguiram se livrar de doenças. Vamos ver o que mais aqui. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. Fora, como eu disse, isso é soberania divina. Quem é que consegue entender a mente de Deus? Então, foge da nossa compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Citei Paulo antes, agora ele vem aqui. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Está lá em 2 Coríntios 12, 7 ao 10. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Então, Paulo estava pedindo pela cura, e que foi que Jesus falou para ele? Paulo, minha graça te basta. Ou seja, não vou te curar, Paulo, né? Tu vai continuar com esse espinho na carne aí, porque espiritualmente esse espinho vai te fazer bem. Meu Deus, irmão, olha que forte isso aqui. Espiritualmente vai te fazer bem. Vai doer na tua carne, mas você vai ganhar espiritualmente com isso, né? Veja que isso acontece na vida de muitos crentes hoje, né? Que mais aqui, outro que pediu, outro que, melhor dizendo, tinha um problema de saúde, tá aqui, Timóteo tinha problemas no estômago, né? Timóteo tinha um problema no estômago, né? Paulo, inclusive, vai dizer lá para ele misturar lá água com vinho lá e ele tomar lá para curar lá o estômago dele, né? Isso está lá em Timóteo 5:23, né? Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, outro aqui, discípulo de Paulo, que também enfrentava uma doença, deixou ele doente em Mileto, né? Então, ou seja, queridos, se esses homens de Deus, quem era Paulo, né? Quem era Timóteo? Se esses homens de Deus
viveram e conviveram com doenças. Quem é eu e você para não querer, às vezes, viver com enfermidade? Não, querido, nós vamos ter que viver com enfermidade às vezes vamos passar por médico, mas volto a dizer, nós não devemos, às vezes, nos acostumar no sentido de achar que não tem possibilidade de cura. Irmão, enquanto eu vou falar de mim, enquanto eu viver, eu vou orar pela minha cura. Com certeza, eu vou orar, Deus me cura, Deus me cura. Mas se Ele não curar, amém, glória a Deus, continuo fazendo tratamento, continuo cuidando, a medicina está aí e a gente vai se virando. Mas ocorre que às vezes a gente se acostuma com a doença e não ora mais, né? Não oramos mais por isso, né? Então eu creio que nós devemos orar sim, Deus pode nos curar, mas se Ele não quiser curar, está tudo certo, Deus, é Ele que manda, Ele é soberano, quem sou eu para discutir com Deus? Amém, queridos? Vamos para o terceiro ponto e último, que diz o seguinte: não confundir doença com possessão maligna. Meu Deus, isso aqui é muito comum, né? Olha o que diz o texto. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Veja, diminuir o sofrimento humano. Não é extinguir, é diminuir. Querido, nós estamos nessa terra e nós somos sujeitos a tudo que está aqui. Então, de fato, o sofrimento humano não vai extinguir, mas ele pode diminuir em algumas áreas quando Jesus intervém. Olha o que diz aqui, ó, Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Às vezes a gente vê um parente lá, a gente vê um pastor, vê um homem de Deus, vê alguém sofrendo. Meu Deus, mas por que esse homem é tão fiel? Essa mulher é tão fiel? Por que essa irmã, né, passa por isso? É soberania divina, irmão. Não tem, né, a gente não vai entender. Veja que diz aqui, ó, duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou numa questão médica para não expulsar demônio onde não há demônio. Veja, quantas vezes eu já ouvi falar que a pessoa tinha um problema, por exemplo, de esquizofrenia e aí as pessoas olharam, é demônio. É demônio. E chega lá, expulsa, e a pessoa vai sempre ter aquele problema, porque de fato ela precisa de medicamento. Deus pode curar? Pode, mas se Deus não curar, tem a medicina aí para ajudar. Então, e às vezes a gente confunde, né? Vê o irmão lá, às vezes desmaiou lá. Desmaiou, ou desmaiou no poder de Deus, ou desmaiou porque está endemoniado. Às vezes não. Já te ocorreu pensar que ele pode ter dado um pico na pressão e ele ter desmaiado? Mas a gente já vai e diz, não estava possesso. Ou teve uma convulsão, a pessoa tem histórico de convulsão. Aí chega num culto, às vezes, irmão, uma pessoa que tem problema de convulsão, até a luz muito forte pode gerar uma convulsão nela. Né? Isso aí eu já ouvi um amigo meu testemunhar lá em Blumenau sobre isso. Ele foi no mercado, ele tem problemas e ele convulsionava, ele foi no mercado e as luzes do mercado estavam muito fortes. Ele convulsionou dentro do mercado. E a gente pode olhar se isso acontece na igreja e já é demônio. Calma, às vezes não, querido, às vezes é mera deficiência física, a pessoa está com um problema que precisa de tratamento. Então, muito cuidado, enfatize isso, professor, com os teus alunos, muito cuidado na hora de a gente já sair rotulando situações como se fosse de fato demônio, né? E às vezes a gente também tem que pedir discernimento de Deus, porque às vezes também pode ser sim, né, pode ser uma manifestação que daí a hora que você orar ali vai parar porque vai expulsar o que está ali dentro. Amém, queridos? Finalizando aqui, ó, isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Veja, isso machuca. Poxa, a pessoa ali, você orando e ela ouvindo você orar. Sai demônio, sai deles. E a pessoa sabe que não está endemoniada. A pessoa sabe que tem um problema de saúde e está sendo taxada de endemoniado. Isso realmente machuca. Então, querido, não se precipite em fazer esse tipo de oração, né? Porque às vezes, como eu já falei, pode ser uma doença, né? Então, aqui, ó, segundo, qual é o segundo ponto? Entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e aonde quer, de acordo com a sua vontade. Isso aqui, irmão, isso aqui mata toda a lição de hoje, ao meu ver. Se a gente entendesse que Jesus não está aqui para nos servir, que ele não é servo, mas Senhor,
nós evitaremos muitas frustrações, porque tem gente que acha que Jesus está aqui só para servir ele. Na verdade, eu creio que é o contrário, né, queridos? Nós somos servos, né? Nós é que servimos a Deus. Mas tem as pessoas que usam até palavras, às vezes, né, que querem botar Deus na parede. Se tu não fizer, eu deixo de ser crente. Se tu não me curar, se tu não fizer, e bota Deus como se Deus fosse um senhorio. Aliás, como se Deus fosse um servo, né? Como se Deus tivesse na condição do gênio da lâmpada ali, que eu vou fazer meu desejo, vou esfregar, Deus vai se manifestar, vou fazer meu desejo e vou ser atendido. Não é bem assim, queridos. Deus não está aqui nessa condição. Deus é Senhor. E como Senhor, Ele é Deus. E como Deus, eu não tenho autoridade para querer mandar em Deus. Obviamente que é o contrário, né? Ele que é soberano, né? Então a gente tem que cuidar com isso. E tem pessoas que chegam ao extremo, né? Se Deus não fizer, se Deus não me curar, são pessoas que vão se frustrar, porque nem sempre Deus vai curar. Então, queridos, veja, Deus tá aqui, ó, ele cura como quer e aonde quer, de acordo com a sua vontade. Então, às vezes, a gente até quer passar o cronograma da cura, né? O Senhor, tu vai fazer assim, assado, aquele outro, e às vezes Deus confunde e faz tudo ao contrário, né? Às vezes Deus permite ir até lá no hospital, até chegar, às vezes, na mesa de cirurgia, aí lá Deus faz a cura. O problema é que às vezes, irmãos, nós não queremos passar o processo, né? A gente quer evitar o processo, mas Deus às vezes é especialista em nos curar no processo. Lembrei de novo dos 10 leprosos. Jesus falou o que para eles? Que era para eles se apresentar diante dos sacerdotes. E o texto diz que pelo caminho, se não me engano é Lucas 17, pelo caminho eles foram curados. Dá a entender no texto, irmãos, que enquanto eles iam andando, a cura ia acontecendo. Olha que lindo isso, enquanto eles iam andando, a cura ia acontecendo. Ou seja, às vezes a gente acha que Deus vai nos curar de maneira instantânea assim, mas às vezes Deus nos cura no processo. Isso também se dá em curas espirituais, curas psicológicas, às vezes tem curas que elas vêm no processo da vida. Amém, queridos? Então é isso. Conclusão, diz o seguinte: precisamos saber que a cura divina é real e atual. Veja, real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando e como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Amém, queridos? Então, lembre-se disso. Ele é soberano, ele cura se ele quer, aonde ele quer, da forma que ele quer. Amém, queridos? Espero que eu tenha podido te ajudar, querido professor, e nos encontramos numa próxima oportunidade. Deus te abençoe. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de seguir lá o nosso canal da IAGIO, e estamos juntos numa próxima lição. Deus te abençoe.